Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra, usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, caros irmãos e irmãs, nos é apresentado, por meio de parábolas, aqui no Evangelho, essa realidade chamada Reino de Deus, ou como São Mateus respeitosamente gosta, de se referir a ela como o Reino dos Céus. E aqui, comparando com essas duas realidades, em primeiro lugar, ele diz que como um homem que saiu para semear, ele semeia a semente e ele dorme, acorda, ou seja, deixa lá aquilo que ele semeou, aquilo que plantou, deixa lá no campo, não se ocupa tanto daquilo depois de ser plantado, mas vai desenvolvendo por si só. A semente germina, dá os seus primeiros brotos, cresce e depois vem o grão, para encher a casca do trigo. Depois ele compara também o reino do céu como um grão de mostarda, que apesar de ser pequenininho, ele se torna depois uma árvore grande, uma grande hortaliça. Há quem diga, inclusive, que o grão de mostarda, essa mostarda a qual ele se refere, é uma árvore de fato grande, não a mostarda que nós estamos acostumados aqui. Inclusive, o grão, a semente dessa mostarda, ela é muito menor do que a nossa. A nossa já é pequena. A mostarda, que é comum, parece que é muito comum naquela região, ela é quase uma areiazinha, quase um farelo, que se planta, uma coisinha pequenininha, miúda daquele jeito, se transforma numa árvore realmente muito grande. Mas qual é a realidade? Não é que Jesus já está explícito, que ele está dizendo em uma linguagem figurada, ele não está explicando o sentido do texto. Por que Nosso Senhor faz isso? Em primeiríssimo lugar, é para que a gente fique inculcado. O mistério é para que nós fiquemos inculcados. Se uma coisa é muito fácil, muito simples, ela vem com uma facilidade enorme, a gente desmonta aquilo, depois a gente desapega. Quando a coisa é mais, entre aspas, mais complicada, mais difícil de ser penetrada, o que a gente tende a fazer? Tende a demorar mais naquilo ali. Cristo ele fala em parábolas para que o povo que escutasse, não escutasse aquela palavra e jogasse fora, mas ficasse pensando nela, buscando entender qual é o sentido daquilo que estava dizendo. Na verdade, toda a Sagrada Escritura para nós é uma grande parábola. A gente lê, acha que entende, mas tem muito mais para ser entendido do que aquilo que nós vemos, claro, que está escrito na letra. Podemos chamar assim, todo o Espírito que permeia a Sagrada Escritura, que é o Espírito Santo, inclusive, ele tem muito a nos dizer por debaixo do texto. Então, tudo aquilo que nós lemos na Sagrada Escritura é para nós uma grande parábola. E como é que a gente lê a Sagrada Escritura? Como esse povo que escuta as parábolas. A gente escuta, recebe aquilo e vai demorando, meditando, buscando entender, buscando aprofundar, não de modo acadêmico, não,
frio intelectual. Não, mas com afeto, com quem foi conquistado. Cristo, primeiro, ele conquista assim, por meio do olhar, por exemplo. Ele impressiona, ele causa o impacto. E esse impacto ele vai me provocar internamente, eu vou me sentir chamado, impelido a buscar, a perscrutar, a investigar mais sobre ele. O reino de Deus, essa realidade mística, extraordinária, bem querida, porque ele fala muito sobre ela, na verdade, nada mais é do que ele mesmo. Vejam que ele vai usar a mesma linguagem para falar do reino de Deus, a mesma parábola, né? O mesmo tipo de parábola, enfim, para falar da palavra de Deus. Ele vai dizer que é como a palavra de Deus é como alguém que vai plantar uma semente, né? E a semente às vezes cai no meio do caminho, cai no terreno pedregoso, cai no meio dos espinhos e depois ela, enfim, é acolhida numa terra boa. A gente sabe, não é segredo para ninguém, que a palavra de Deus é o próprio Cristo. Ele é o Verbo que estava junto de Deus, que era Deus e que se encarnou e se fez homem, habitou no meio de nós. É a mesma linguagem, é semente. O reino dos céus é semente, a palavra de Deus é semente. Logo, o que nós concluímos disso? O que está dizendo que é o reino de Deus? Aqui, em primeiro lugar, é a figura do próprio Cristo. O reino de Deus, ele não é uma instituição política que nós podemos sonhar e buscar instaurar aqui. Não tem isso, não existe. O reino de Deus é uma pessoa, Cristo, que, por ser quem é, pela grandeza de sua pessoa, ele acaba se tornando lugar. Cristo se torna um lugar. É o lugar onde a vontade de Deus é exercida, é executada, ouvida, obedecida na sua plenitude. Ele é o perfeito, obediente a Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, ele encarna em si o reino de Deus. É a vontade de Deus que se fez carne e veio morar em nós. Nada que Cristo faz, nada é contraditório, contradiz a vontade de Deus. E docilmente, como um cordeiro, de fato, um cordeiro manso e humilde, ele cumpre com essa vontade de Deus. Quando nós olhamos para essa realidade, não é? Para o Cristo, para o mistério, para a nossa salvação, para a própria lei, para os mandamentos, para a história salvífica, isso para nós pode parecer meio insignificante. O mundo não dá ideia, né? O mundo não dá ideia para esse tipo de coisa, né? Porque não é escandaloso. O Evangelho não é por si escandaloso. A mensagem que ele traz é, inclusive, bem discreta. Cristo, ele é bem discreto. A gente não deve esquecer nunca de como é que ele veio a esse mundo. Ele primeiro se faz um bebezinho, né? Uma criancinha indefesa, inclusive no meio de tantas outras crianças, sem dar muito alarde, na calada da noite, alguns poucos, os mais humildes, os pastores e os sábios, aqueles que sabem que nada sabem, foram os que tiveram acesso a esse momento único da história em que Cristo se encarna e vem ao mundo como um bebê. Mas ninguém. A noite continuou tranquila, não teve terremoto, não teve raio. Ele veio silenciosamente, sem chamar a atenção. Inclusive, quando ele via que ele chamava muito a atenção, ele mudava de lugar, mudava de posto. Gostava de falar na barca, já no lago ou no mar, quando ele estava tranquilo, calmo, ou seja, sem agitação. Inclusive, a agitação ela é criticada, não é? O coração de uma pessoa agitada, uma pessoa frenética, é aquele coração que se assemelha com aquele terreno pedregoso, né? A semente cai, pode até dar semente, mas se vem o sol, vai esturricar aquilo ali, porque vai queimar aquele germe ali, e como não tem raiz, ele vai morrer. Mesmo assim, na pequenez, não é? Na singeleza dessa mensagem, na singeleza da missão do Cristo, na singeleza daquilo que nós anunciamos, existe um tesouro enorme, inesgotável. Por detrás daquilo que nós vemos da religião, por detrás daquilo que nós vemos da pregação do Evangelho, por detrás daquilo que nós vemos da igreja, existe um tesouro muito maior. Tudo isso que nós vemos, tudo isso com o qual nós lidamos, é a semente da mostarda, é pequeno mesmo, é frágil, é quase que insignificante. Mas depois que tudo isso encontra um terreno fértil, que acolhe essa semente de mostarda, isso vai se transformar numa árvore gigantesca, capaz de abrigar os pássaros em época de tempestade. Se nós vivemos de acordo com tudo isso que nos é dado, é pouco, é muito pouco. E olha que quando a gente começa a estudar, começa a conhecer sobre a igreja, a gente fica encantado, vê como que a gente é ignorante para com essa instituição enorme, maravilhosa, enfim. Mas tudo isso, por mais que ela seja ainda, não é, para os olhos daqueles que creem, por mais que ela seja esplendorosa, ela ainda assim é pequena.
Segue esse mesmo movimento, por exemplo, a Eucaristia, que é um símbolozinho pequenininho, insignificante naquilo que ela tem de visível. É uma bolotinha branca, um pãozinho sem fermento, que quase não dizemos que é pão pelo seu formato. É pequeno, é frágil, tal como nós somos frágeis. Mas aquilo ali já é sinal visível de uma realidade que extrapola a todos nós, extrapola aquilo que nós vemos, extrapola aquilo que nós recebemos, extrapola a nós. Aquela hóstia ali é, de fato, nosso Senhor Jesus Cristo. Não como a semente, né? Que hoje é semente e amanhã virá árvore, não. O pão que nós recebemos, a hóstia consagrada que nós recebemos durante a missa, que nós tomamos, aquilo é o próprio Cristo Senhor nosso, que depois de ter sido recebido em nós, com o coração aberto, ele tende a se tornar essa grande árvore frondosa, gigantesca, infinitamente maior do que o próprio grãozinho de mostarda. O sinal visível que a Eucaristia apresenta para nós é muito maior do que aquilo que, de fato, ela é. Muita gente negligencia, não dá valor, mas aquilo é tudo. É a nossa vida que está ali. O caminho, a verdade e vida, que está lá no Evangelho de João, se faz pão. Aquele Deus, Senhor dos exércitos, que derrotou povos, caminhou, marchou à frente do povo de Israel, hoje em dia nós conseguimos colocá-lo na palma da mão, né? Ele cabe na nossa boca. Ele se faz assim porque nós somos pequenos. Ele se faz fácil de ser engolido, de ser digerido para a nossa própria salvação. Ele se faz assim como uma semente de mostarda, que é pequenininha, é insignificante aos olhos do mundo, mas para quem crê, quem tem fé, é uma árvore gigantesca. Quem acolhe dentro de si o Cristo, essa sementinha de mostarda, essa semente que a nós é semeada, só precisa fazer uma coisa, precisa confiar naquele em que se recebe, confiar nessa realidade chamada Reino de Deus e desejar o Reino de Deus, ou seja, desejar ser obediente a Deus, desejar viver na sua santa vontade, buscar entender, saber enxergar que aquele decálogo não consiste em normas coercitivas, né? Não, aquilo ali é um meio de relacionamento entre o homem e Deus, dado a nós pelo próprio Deus. É um modo que Deus, na sua infinita misericórdia, teve de ensinar para o homem a sua sabedoria, o caminho da prudência, o caminho da justiça. Cumpra os 10 mandamentos, comece por aí, para que assim essa sementinha comece a prática, não é? Ouvindo os 10 mandamentos, que essa sementinha comece a germinar no nosso coração. E assim nós possamos crescer, não é? Ver esse fruto, ver esse germe plantado em nós crescer e dar frutos. Frutos que pode até nos causar espanto. Quem confia em Cristo, quem se assemelha no Cristo, quem vive de acordo com o reino de Deus, começa a fazer coisas extraordinárias, começa a dar conta de coisas extraordinárias, começa a duvidar até de si próprio. Tem muita gente que diz, nossa, eu não sei como que eu dei conta de fazer isso. Justamente porque foi uma ação, claro, realizada por você, mediante uma graça, mediante um germe que está aí plantado dentro de você. É um fruto que brotou em você, mas esse fruto foi plantado pelo próprio Senhor nosso. Hoje, para terminar, fazendo uma memória a São João Bosco. São João Bosco, um grande santo, fundador de uma das maiores congregações que nós temos, os salesianos, dedicou uma vida inteira ao apostolado dos jovens, né, os adolescentes, sobretudo aqueles que ficavam largados pelas ruas afora. Viveu ali, não é, no norte ali da Itália, cresceu em Turim, nasceu muito pobre, São João Bosco, passando muita necessidade, inclusive, onde ele mora é muito frio, e ele cresceu numa casinha feita de pedra, que só de olhar assim, pode estar o calor que for, só de olhar para aquele casebrinho que ele nasceu, a gente já sente até frio. Já é frio ali, parece que a casa dele é mais fria ainda. Bem pequenininha, bem simplesinha. A pobreza, não é? A austeridade forjou um dos homens mais viris que a igreja pode se orgulhar de ter como um santo seu. Um homem que enfrentou muita coisa. A gente olha para São João Bosco como uma espécie de figurinha romântica, que sabia dançar, fazer palhaçada e andar na corda bamba. Não, São João Bosco foi um homem sério, um pai de verdade, um pai que, quando adotou aqueles meninos ali, cuidou daqueles adolescentes, teve sabedoria para saber educar, não impor, que é muito diferente. Não era frouxo, não aceitava desculpas de qualquer maneira, mas ele sabia a diferença de corrigir,
a diferença entre corrigir e descontar uma raiva, uma revolta nossa na outra pessoa. São João Bosco, na sua sabedoria, na sua santidade, é um exemplo para nós de como que a virtude conta no nosso relacionamento com outra pessoa, sobretudo na educação ou instrução de outra pessoa. Uma pessoa que é virtuosa, ela educa bem. Uma pessoa que tem fé, que inclusive tem a semente plantada dentro de si, pelo próprio jeito de ser, ela encontra êxito naquilo que ela faz. São João Bosco, ele impressionou um ministro da Rainha Vitória. Um dos seus ministros, não lembro se é o primeiro-ministro, foi visitar uma sala com 500 alunos, todos eles em silêncio. Essa proeza, como é que a gente pode imaginar que ele tenha alcançado essa proeza? Claro, que ele tinha o reino de Deus dentro de si, ele tinha essa semente dentro de si. Era um homem virtuoso que vivia, de fato como um operário de uma vinha que não é sua, plantava aquilo que era ordenado plantar, colhia aquilo que lhe era ordenado colher, fazia aquilo que era solicitado, deixava de fazer aquilo que era solicitado. Foi obediente, totalmente obediente a Deus, forte, forjado na dificuldade, não no conforto, mas, claro, tudo isso que ele passou, tudo isso que ele padeceu, toda a renúncia que ele teve que fazer, fez na sua vida, ele fez com alegria, porque no seu coração tinha a esperança daqueles bens futuros que ele haveria de receber, bens esses que nada lhe haveria de roubar. Padeceu, não tinha de fato o conforto, a moleza que muita gente sonha em ter aqui na terra, mas abraçou mesmo, com garra, com força e firmeza, a dificuldade daqui, com muita alegria, porque ele sabia o que lhe aguardava no céu, tanto é que ele alcançou. Hoje está lá, glorioso, reinando junto com o nosso Senhor e celebrado hoje por toda a Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre,